Falando sobre planejamento de longo prazo, eu vou começar tentando definir um pouco sobre planejamento. Dentro das diversas definições que a gente tem sobre a ferramenta, essa é uma das que eu acho mais interessante, que diz que planejamento é um processo de tomada de decisão que envolve o estabelecimento de metas e dos meios necessários para atingi-las, sendo efetivo apenas quando seguido de um controle. E aí, vindo meio que de trás para frente, quando a gente for falar de controle, né, a gente está falando ali do curto prazo, dentro do planejamento e controle da produção, ligado ao Last Planner. Definição dos meios, né, a gente está falando ali do médio prazo, dentro do planejamento e controle de produção, Last Planner. Então, quando a gente está falando sobre longo prazo, a gente está aqui nessa parte de definição e estabelecimento de metas. Né? A gente está tomando decisão e tentando entender aonde a gente quer chegar com o nosso empreendimento. Então, via de regra, a gente tem lá o nosso longo prazo, e aí vocês vão entender lá na frente que essas informações de longo prazo vão ser passadas para o plano de médio prazo e depois para o plano de curto prazo, e que existe uma retroalimentação desses planos vindo do curto para o médio, de volta para o longo prazo. É no plano de longo prazo, né, que a gente lá vai começar a definir as principais etapas da obra. É lá que a gente define os ritmos dos serviços, né? O famoso tact time. A gente vai começar a entender as interações do fluxo de caixa com o nosso planejamento, como é que a gente vai atacar a nossa obra, como é que por onde a gente vai entrar, por onde a gente vai sair, quais são os grandes recursos que a gente vai utilizar na nossa obra. Esse plano de longo prazo também é conhecido como plano mestre, que vem do inglês Master Plan. É quando a gente prepara o nosso Primavera P6, né, o nosso Project, com o nosso PERT CPM, né, nosso gráfico de Gantt, ou a nossa querida linha de balanço. Nesse plano de longo prazo, a gente entende que o grau de detalhamento é variável. Quanto maior for o prazo, né, quanto maior for o horizonte de planejamento que tu tens, né, maior é a incerteza. Então, mais alto nível de detalhamento. Você não vai entrar muito na granularidade do planejamento. E esse planejamento, ele é fixo. Diferente, né, desse entendimento que a gente tem, que a gente pode ficar sempre empurrando um pouco as tarefas lá no Proj, que a gente vai atrasando um pouquinho, vai empurrando e vai reajustando as datas. Numa visão mais lean, o plano de longo prazo, ele tem um tempo como meta. Na hora que você definir o prazo final do seu empreendimento, e a gente vai aprender como fazer isso com a linha de balanço, aquele plano final, ele é fixo. Aquela data de entrega do empreendimento é fixo, e a gente vai definir quais são os meios necessários para atingir aquela meta, como a gente viu lá na definição sobre planejamento. E aí, quando a gente começa a falar sobre planejamento, né, a gente tem que entender também que existe um planejamento baseado em local, ou planejamento baseado em localidades, que vem do inglês Location Based Management. Quando a gente começa a falar sobre planejamento, né, a gente precisa entender que ele pode ser dividido em planejamento baseado em atividades, e tem lá o PERT, o CPM, que a gente vai falar um pouquinho agora, e tem um planejamento baseado em local ou planejamento baseado em localidades.